Abrir a sua Bíblia em Lucas. Hoje o Senhor quer falar conosco através desse grande homem de Deus. Lucas, para quem não sabe, foi médico, discípulo do apóstolo Paulo. Foi um homem que não fazia parte da categoria de cima, como Pedro, João, Tiago e o próprio Paulo, mas foi um homem que agarrou a oportunidade de escrever não só o seu Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos, que é um livro histórico. Ele se preocupou em deixar esse legado. Quando você vai estudar o livro de Atos, você vai ver que esse doutor, esse médico, ele se preocupou em escrever tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele testemunhou, para que hoje nós possamos ser abençoados por Deus. Lucas 1, quero hoje pregar um tema, o tempo da promessa. Deus está falando nessa linha, nessa tarde, e o Espírito Santo, ele segue uma linha do culto. Quando a igreja está em sintonia com o Espírito Santo de Deus, é Deus que dá a palavra para aquele dia. Lucas, abra sua Bíblia em Lucas 1, versículo 5 em diante. Amém? Eu quero falar, meus amados irmãos, nessa tarde do tempo da promessa. Quando Deus faz uma promessa na nossa vida, é o tempo de Deus para ela se cumprir. E com cada um de nós, Deus ele faz promessas. A Bíblia, o livro sagrado de Deus, tem mais de 7.000 promessas aqui de bênção para a nossa vida. É um livro cheio de bênçãos espirituais e materiais para a nossa vida. Então tem muita promessa no texto sagrado. Glória a Deus. E com cada ser humano, Deus tem um chamado e uma promessa. E essas promessas só vão se cumprir justamente num tempo determinado por Deus. Tudo que possamos aprender com Abraão, que Deus fez a promessa ao patriarca Abraão. Abraão passou 25 anos para que a promessa viesse se cumprir na vida dele. Aleluia. A gente vai ver para Caleb e Josué, 40 anos para se cumprir na vida dele. E trazendo para os nossos dias, Deus cumpre em nossos dias, nesse espaço de tempo que nós temos nessa terra, porque as pessoas da antiguidade, da antiga aliança, viviam muitos anos. Viviam 200, 300 anos. Então a promessa, por isso que durava 40, 25, mas para nós que Deus decretou e determinou que o homem só vive 120 anos nessa terra, então no gozo dessa vida que Deus vai determinar para te viver nessa terra, Ele tem uma promessa para te dar. E essa promessa, ela vai se cumprir no tempo oportuno de Deus. Tudo que nós temos que fazer é obedecer a Deus. Tudo que temos que fazer é continuar a orar por essa promessa para que ela venha se cumprir na nossa vida. Mas a maior promessa Deus já cumpriu. O maior milagre Deus já cumpriu, que é a salvação que Ele dá de graça para todas as nações. Então a maior promessa hoje da igreja não é somente aquilo que nós esperamos, mas a maior promessa é o que? O arrebatamento da igreja, é o cumprimento das profecias, que a cada dia se cumpre. Essa é a maior promessa que nós esperamos em nossos dias. Às vezes a gente só se preocupa com as promessas dessa terra e esquece da maior, que é o arrebatamento da igreja, o maior evento de todos os tempos. Agora vai ter a Copa do Mundo, dia 20 de novembro, no Catar vai ter a Copa do Mundo. É um evento que abrange todas as nações dessa terra. Mas o arrebatamento da igreja é o maior de todos os eventos
E é a maior de todas as promessas para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, Filho de Deus. E o nosso maior milagre é a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora, as promessas materiais, as bênçãos materiais, Deus ele vai nos levantando conforme a nossa caminhada, conforme a nossa jornada, conforme a nossa intimidade, a nossa entrega com Ele. Ele vai subindo a gente de patamares até alcançar todas as promessas que Ele nos prometeu em vida ainda nessa terra. Aleluia. Fora aquelas que ainda vêm. No porvir ainda tem promessas, são os galardões que Deus vai dar a cada um para aqueles que trabalharam para Ele nessa terra. Eu quero falar desse sacerdote Zacarias, um homem de intimidade com Deus, um homem sacerdote da linhagem de Arão, um homem da tribo de Levi, um homem que era escalado para estar no templo. Glória a Deus. Em seu turno. E Deus fez uma promessa a esse homem, que um dia ele teria um filho, e que esse filho ia ser um dos maiores profetas que já existiram nessa terra. Mas mesmo assim, com todo esse aparato espiritual, porque ele é sacerdote, ele é sacerdote do templo. Zacarias não é qualquer pessoa. É um homem que conhece a lei de Moisés. É um homem que tem um conhecimento muito profundo, porque ele vem de uma linhagem separada. São 42 gerações para que se chegue em Zacarias. Aleluia. E o texto diz assim, versículo 5, Lucas 1. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Olha o privilégio. Desde quando o Senhor chamou a família de Moisés, ele chamou Arão para ir com ele perante Faraó. E Deus levanta nessa família Moisés, um dos maiores profetas de todos os tempos. E Deus levanta nessa família Arão, o primeiro sacerdote do povo de Deus. Aleluia. E Deus levanta também a sua irmã Miriam. 3 instrumentos poderosos na mão de Deus. E essa linhagem vem se preservando até o dia que o Mashiach, Jesus Cristo, vai se manifestar na terra. Veja que não é pouca coisa. Engloba muita coisa aqui no ministério do sacerdote Zacarias. Aleluia. Um homem que já vem há muito tempo orando por essa promessa. E o versículo 6 diz assim: ambos eram justos aos olhos de Deus. Isso é muito importante. Ambos quem? O casal Zacarias e Isabel. Eles tinham um propósito diante de Deus. Aleluia. Eles oravam, não só Zacarias orava no templo, mas com certeza Isabel orava na casa dela por essa promessa que Deus fez a eles de um filho. O texto é bem claro em afirmar que ambos, o casal, eram justos aos olhos do Senhor, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Está aqui a palavra profética para a tua vida nessa tarde. Tu quer que a tua vida como casal seja abençoado? Obedece ao Senhor. Obedece aos seus mandamentos. Obedece a sua obra e obedece os preceitos do Senhor. Aleluia. É uma promessa para o casal que é abençoado na presença do Senhor, que serve ao Senhor. Esses casal eram o quê?
justos aos olhos de Deus, e Deus levanta o casal. Glória a Deus. Deus só pode levantar um casal para a obra se o casal for justo diante de Deus, ser uma bênção diante de Deus, agarrar o chamado que Deus colocou em sua mão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas mesmo assim, a promessa ainda não havia se cumprido. Aleluia. Mesmo assim, a promessa ainda não havia acontecido. Glória a Deus. A promessa ainda não havia se cumprido. Querido, o segredo é não desistir da promessa. E o texto no versículo 7 vai afirmar: mas eles não tinham filhos. Porque Isabel era o quê? Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. O negócio começou a complicar. A promessa não se cumpre. Aos olhos de Zacarias, sacerdote, um homem de intimidade com Deus. Aos olhos de Isabel, porque é estéril. E a idade a cada dia mais chegando na sua porta. E cadê o filho da promessa? Se parece com a história do patriarca Abraão, para quem conhece a Bíblia. Seguindo, versículo 8. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como um sacerdote diante de Deus. Levanta a tua mão, querida, que eu vou profetizar na tua vida. Ei! Foi nesse dia que Zacarias procurou o templo do Senhor para servir ao Senhor com todo o seu coração. Foi naquele dia que Deus trouxe a resposta para a vida dele, para que a promessa viesse virar realidade na vida do sacerdote Zacarias. O texto diz no versículo 9 que ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso no altar. Glória a Deus, aleluia. Naquele tempo não se poderia qualquer pessoa entrar no santuário de Deus. Aleluia. Naquele tempo, para entrar no santuário de Deus, havia uma preparação muito forte, uma consagração muito forte para você ir lá, entrar para Deus te usar, para te levar um incenso, para perdão do pecado da nação, dos pecados da nação de Israel. Não era qualquer pessoa que entrava no templo. E hoje nós temos o privilégio de termos vários templos físicos para adorar o Senhor, e a pessoa não valoriza isso. Deus. Glória, aleluia. A verdade tem que ser pregada. Olha o privilégio que a igreja tem hoje. Olha o privilégio que nós temos hoje como igreja. Hoje nós temos o templo físico, nós temos o altar, mas as pessoas não querem trabalhar com o Senhor. E o texto no versículo 10 vai dizer: e chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá de fora. Por quê? Porque não poderia entrar com o sacerdote. Não poderia entrar com o sacerdote, porque se entrasse, morria. Aleluia, oh glória. Se entrasse, morria. Os estudiosos judeus, os eruditos judeus, dizem que o sacerdote, outra hora, entrava com uma corda amarrada aqui.
aqui no seu tronco. Porque muitas das vezes, se ele não tivesse em consagração, se ele não tivesse em purificação, e por causa da glória de Deus, ele poderia morrer lá. E para tirar ele de lá, as pessoas tinham que puxar com a corda do sacerdote. Porque não era para qualquer pessoa entrar lá no santuário de Deus e oferecer incenso. Então hoje, igreja, nós temos esse privilégio de oferecer incenso a hora que quisermos. Aleluia. Porque o véu já se rasgou. Glória a Deus. Basta querer fazer a vontade do Senhor. Verdade. E o texto vai dizer no versículo 11: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, uma manifestação, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Por quê? Porque ele não estava esperando que o anjo fosse visitar ele lá. É coisa sobrenatural. Ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido. Por que ele ficou com medo? Por causa da glória de Deus. Ele nunca tinha visto uma visão dessa. Ele nunca teve uma intimidade tão forte. Ele nunca tinha visto tanta glória de Deus durante o seu sacerdócio. E o texto vai dizer no versículo 13: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Então ele já estava orando pela promessa. Ele já estava apresentando ao Senhor a promessa. Senhor, cadê a promessa? Aleluia. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você dará o nome de João. Foi naquele dia que o tempo da promessa chegou na vida de Zacarias. Quem sabe não é hoje que o tempo da promessa de Deus na nossa vida. Eu creio, eu não posso. Amém, eu também. Glória a Deus. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Até o nome da criança antes de nascer. Olha como Deus do impossível, Deus da promessa, já fala antes. Já revela antes o que vai acontecer, tem que se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Versículo 14. Olha para que João Batista vem. Ele será motivo de prazer e alegria para você. Quando chega uma criança numa casa, é a alegria do lar, a alegria da família. A criança contagia o lugar. Você pode ver, quando tem um clássico aqui no Brasil e no mundo, quem é que vai nos vestiários com os jogadores e vão ao campo? As crianças. Por que elas estão lá? Porque elas contagiam, ela traz paz, ela traz equilíbrio, ela traz alegria para o ambiente. Por isso que elas estão lá. Os jogadores se alegram com aquelas crianças. Tira toda a preocupação da sua mente para entrar concentrado no jogo, querido. Verdade. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Glória. Não é qualquer criança, é o precursor do Messias. Verdade, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Versículo 15 vai dizer: pois ele será grande aos olhos do Senhor, e nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. No ventre de Isabel, ele já está cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando Maria vai visitar ela, Isabel está com 6 meses de gravidez e Maria está lá. E quando se encontra João Batista no ventre com Jesus, duas potências que os encontraram no futuro depois, para exercer seu ministério, as crianças começaram dentro da barriga da mãe, se mexer, se alegrar. Foi uma coisa tremenda que aconteceu. Foi uma visitação sobrenatural que aconteceu na vida de Isabel e de Maria, porque assim que Deus faz, quando ele cumpre no tempo dele a promessa. Aleluia. Glória. Fará retornar muitos dentro do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. Esse foi um dos focos do ministério de João Batista, preparar o caminho para que as pessoas, quando Jesus chegasse, recebessem a palavra. Versículo 17.
e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse foi o foco do ministério de João Batista, por isso que ele era duro. Ele era duro com os sacerdotes, ele era duro com os mestres da lei, ele era duro com Herodes. A pregação de João Batista era muito exortativa, porque esse era o chamado dele para preparar, para arrependimento das pessoas, para vir servir ao Messias e seguir o Messias. Amém, Jesus, oh glória. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Veja a incredulidade do sacerdote. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Aos olhos de Zacarias não tem como acontecer a promessa e o milagre. Só que quem fez a promessa não foi o homem, foi Deus, querido. Ele é o dono do milagre, ele é o Deus do impossível. Oh glória, aleluia. Verdade. É que a gente é assim mesmo. Quando a gente não vê que as promessas estão se cumprindo, às vezes a gente se agonia, fica incrédulo, perde a fé. Mas o foco é não perder a fé. O foco é acreditar até o final. Amém, Jesus, aleluia. O anjo respondeu: eu sou Gabriel. Ei, não é qualquer mensageiro, é Gabriel, que visitou o profeta Daniel na Babilônia, que trouxe a mensagem a Maria. Não é qualquer coisa. Esse anjo, ele é especial em trazer a boa notícia, porque quando ele desce, ele traz, é porque tem que se cumprir. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Ele vem enviado, ele rasga esse espaço sideral. É muito rápido. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas, Zacarias, a promessa que tu tanto pediu a Deus. E agora eu chego aqui para lhe falar que a promessa vai se cumprir, que Deus ouviu a tua oração e tu não acredita, Tomé? Aí Zacarias vai ser chamado a atenção no versículo 20. Agora você ficará mudo, Zacarias. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. A promessa só se cumpre no tempo oportuno para cada um de nós. Não interessa querer passar na frente da promessa que não vai se cumprir. E se Deus te fez a promessa, acredita até o final. Não pode duvidar. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. O negócio estava muito bonito lá. A manifestação de Deus, a glória de Deus, a intimidade do sacerdote com Deus. E o povo, por que Zacarias está demorando? Isso nunca aconteceu. Será que ele está... Passou um tempo, o texto diz no versículo 22, quando saiu não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para ele, mas permanecia mudo. Deus calou ele. Desde aquele dia ele não falou mais. Deus castigou ele, puxou a orelha dele, porque ele duvidou do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Nunca duvide, senão a promessa não se cumpre. Aleluia. Versículo 23 ao 25. Quando se completou o período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo.
Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então toda a comunidade sabia da promessa, porque ela contava às suas amigas. Com certeza Zacarias contava aos seus vizinhos e amigos íntimos que Deus tinha feito uma promessa que um dia ia chegar a João Batista. Que um dia ele ia ter um filho. Aleluia. E as pessoas humilhavam Isabel por isso, porque uma mulher na cultura judaica, quando ela é estéril, quando ela não dá fruto ao seu marido, ela é muito criticada. Ela é deixada de lado. Você não lembra de Ana como menina? A mulher estéril não tinha valor nenhum, por isso que ele foi com Penina, porque Ana era estéril. Aí o que foi que Ana fez? Fez um propósito, um voto com Deus, foi para lá com o sacerdote Eli, orou, chorou, se quebrantou na presença de Deus, que Deus deu 5 filhos para ela. Glória a Deus. Não foi só Samuel, não, foi 5 no geral. Glória. Então aqui Maria é agraciada. E ela dizia, isto é obra do Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo, perante a sociedade. Aí nós vamos lá para o versículo 62. Essa história é muito linda, você pode ler na sua casa depois todinho. E agora João Batista já nasceu. Chegou o momento agora de dar um nome a essa criança. E no versículo 62 ao 64 diz assim: então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Zacarias já sabia, mas o povo não sabia, Isabel não sabia, porque ele estava mudo. E no versículo 63 ele diz, ele pediu uma tabuinha, ou um pergaminho naquela época, para a admiração de todos, escreveu, o nome dele é João. No original, o nome dele é Iohanan, que significa a graça de Deus. Ele é a graça de Deus. Eu fui agraciado por Deus. O nome dele será João. É a graça de Deus. Verdade. E nesse momento, versículo 64, imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Deus abre a língua dele para que ele voltasse a falar. Por quê? Porque tudo é de Deus. Você lembra quando Moisés contestou com o Senhor para ir a Faraó? O Senhor pagou na mente de Moisés: ei Moisés, quem foi que fez a língua do homem? Aleluia. Deus fez ele ficar mudo e agora ele abriu a língua dele para que ele profetizasse e agradecesse a Deus. Aleluia. Só porque ele não acreditou no cumprimento da profecia, porque foi Gabriel que veio trazer para ele a mensagem. Já estamos terminando. Olha como os vizinhos conheciam. No versículo 65 ao 67, todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre essas coisas, que Deus cumpriu a promessa. Eles já eram de avançada e Deus deu fruto a Isabel. Glória a Deus. Todos que ouviram falar disso se perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Glória a Deus. No 76 ao 78, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Você irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão de seus pecados. João era pregador de arrependimento. Aleluia. Glória. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pela quais do alto nos visitará o sol nascente. 79 e 80 já estamos terminando.
para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Glória a Deus, aleluia. Quando ele completou 30 anos juntamente com Jesus, ele começou a exercer o seu ministério e a pregar sobre arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Querido, Deus cumpriu a promessa. Conclusão, já estão indo aos nossos lares. Para concluir, queridos, você que está na live, nunca duvide do poder de Deus na sua vida. Nunca duvide do poder de Deus na sua vida. Se Ele te prometeu, no tempo oportuno Ele te dará a bênção e a vitória. Jesus, eu creio, aleluia. Uma posse aí. A promessa de Deus sempre se cumpre no momento certo. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Glória, eu creio. Foi no tempo do Senhor que se cumpriu a promessa na vida de Zacarias e Isabel. A incredulidade nos impede de receber de Deus algo prometido por Ele. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia, glória a Deus. Glória. E para finalizar, seja fiel a Deus e creia nas promessas de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Levanta a tua mão. Seja fiel a Deus e creia nas promessas de Deus para a nossa vida nessa tarde. Senhor, eu te apresento esse estudo, eu te apresento, Senhor, essa oração e as pessoas que estão nos ouvindo nessa tarde. Essa palavra, os louvores, tudo que já foi feito aqui para a glória do teu santo nome. Quero te agradecer a todos que estão na live, aqueles que ainda vão assistir essa live, que eles possam ser tremendamente abençoados por ti.